E no VDcast de hoje, você vai conhecer o Cauã Lamezon. Ele é mentor de Nutris. E aí, Cauã, como é que tá, cara? E aí, Vitor? Cara, feliz demais, cara. Feliz demais. Só coisa boa aqui acontecendo. Que massa, eu também tô feliz que você tá aqui, meu amigo. A gente vai poder contar a sua história pro mundo. Já começa se apresentando pra galera do VDcast. Bom, galera aí do VDcast que tá ouvindo, meu nome é Cauã Maison, eu sou mentor de nutricionistas, tenho 27 anos e eu ajudo nutricionistas a escalarem os negócios delas além de 10, 15, 20, 30 mil por mês, que é como a nutrição tá acostumada a contar, né, por mês. A gente já se acostumou aqui a contar com o ano, mas ali ainda funciona no mês e é isso que eu foco em gerar transformação nelas. Interessante. Só que você não é Nutri. Pode contar Não, como é que nasceu essa história, cara? cara, essa história ela é boa porque envolve uma pessoa que você gosta muito, né? Sim. Que é a Mari Fazi. Eu Aham. e a Mari, a gente é amigo da época da escola. E lá em 2017 eu tava terminando a minha formação em psicologia e eu entrei pro curso de coaching do Bruno Giuliani. Aham. E aí eu gostava de trabalhar aspectos sobre medo. Então, medo de falar em público, medo de dirigir, misturava tudo, né? E Uhum. a Mari viu e falou assim: pô, Cauã, eu vou fazer um congresso, né? Você gostaria de dar uma palestra lá para as meninas sobre medo de falar em público? Me joguei, né? E aí, ali começou, cara. Ganhei minhas 50, 60 nutricionistas no Instagram. E aqui agora a gente chegou nesse patamar aí maravilhoso. De lá pra cá foi só crescimento, cara. Então, se não fosse a Mari me fazer esse convite, vou ser muito sincero, acho que dificilmente eu ia escolher a nutrição, cara, porque nem passava pela minha cabeça. Cara, surreal isso que você tá falando. Primeiro, massa você ter citado a Mari. A Mari é maravilhosa, amiga minha há muitos anos. Agora, inclusive, tá no Mastermásio. É, E a gente tem uma história muito bonita de contribuição. Nossa, ela palestrou no Maestria Online Experience. Foi a única pessoa que não era da mentoria ou do Mastermásio que eu chamei. E o Lê tinha feito a mentoria, mas a Mari não, né? E aí, depois, no Maestria Presencial, ela foi, de novo, a única palestrante desse mundo que não estava ou na mentoria ou no Mastermind, mas eu convidei ela porque eu não conheço ninguém que tem uma entrega melhor do que ela, né? é, A entrega dela é muito cuidadosa em cada detalhe e o amor que ela tem pelos alunos é algo incrível, né? é. E aí eu chamei ela, e aí depois ela foi no meu evento com o Jay Abraham, em São Paulo, no Brasil, né? E aí, naquele dia, bum, ela sei lá, virou a chave e entrou para o Mastermind. Então, muito massa a nossa história junto, gosto muito dela e quem não conhece, vale a pena conhecer. É. Agora, você falou uma coisa muito interessante, Cauã. Você não escolheu, então, trabalhar com Nutris. Você se apaixonou por coaching, ajudou as pessoas a eliminar o medo delas, e era variado, né? Medo de avião, medo de falar em público. E aí surgiu uma oportunidade que expôs você a uma audiência especificamente de Nutris, e aí surgiu a chance de você nichar nessas Nutris. Isso é muito interessante, Cauã, porque algum tempo atrás você, tipo, não tinha feito essa escolha de atender Nutris. Você tinha aprendido uma metodologia, uma linguagem, uma comunicação, uma forma de atuar, que é o coaching, e você podia ajudar qualquer pessoa. E surgiu um evento na sua vida, que foi essa palestra, que a partir daí você teve, e não centenas, mas 20 ou 30 Nutris que começaram a te seguir, e aí você escolheu nichar. E cara, eu vejo uma galera na internet que passa pela mesma coisa que você estava passando, mas não tem esse evento, né? E aí acaba tentando falar com todo mundo e acaba não falando com ninguém. Como é que você vê isso? Como é que era antes, quando você tentava falar com todo mundo, e agora que por algum motivo você escolheu atender as Nutris? Como é que tem sido essa diferença? Cara, e isso é muito interessante, sabe por quê? O que acontece foi o seguinte: depois daquela palestra, eu comecei a estar cada vez mais presente em coisas que a Mari me trazia, né? Então, dei aulas lá dentro do Smart e fui me integrando cada vez mais naquele mundo da nutrição. E até, né, você citou o cuidado que ela tem, que foi o que pegou pra mim. Eu falei, cara, tô apaixonado por isso aqui também e É pela apaixonante forma mesmo. e pela forma de ajudar essas meninas a terem os seus próprios resultados. E, cara, sabe quando você fala tanto pra um grupo que você só pensa nas dores daquele grupo? Você só pensa no que aquele grupo pensa, no que aquele grupo tem medo, o que aquele grupo deseja pra vida deles. E pra mim foi assim com a nutrição. Tanto é que, por um bom tempo, cara, eu tentei resistir ao nicho. Eu tentei resistir ativamente ao nicho, porque eu não queria entrar no mesmo nicho que a Mari, sabe? Besteira da minha cabeça, porque com certeza ela não. A gente já conversou disso.
Ela não liga isso. Ela não liga, sabe? E eu tentei resistir, cara. Aí, sabe quando que virou? Quando o Alexander nasceu. A gente teve um baita de uma semana inteira no hospital, porque a Isa queria ter parto normal, e só que precisava fazer por indução. E, cara, foi tensa, foi tenso. Foi uma semana bem complicada. E quem que tava comigo no Instagram ali, perguntando, pô, cara, as nutricionistas, velho. Um cuidado, sabe? Pô, eu cuido delas, mas elas também se preocupam comigo. Eu não sei se você encontra isso em qualquer nicho. De verdade, de verdade. Eu não, pô, não vou ser demagogo, sabe? Falar assim, não, pô, seu nicho vai te tratar assim também. Cara, foi surreal. Cara, olha, interessante isso aí que você trouxe. Você tava dizendo que você tinha um carinho por elas, mas você então percebeu quando seu filho nasceu um carinho delas por você, não é isso? Interessante. E aí você fala, não sei se isso acontece em qualquer nicho. Olha, eu não acho que seja algo específico das Nutris, não. Eu acho que seja algo específico de alguém que escolhe um nicho. Eu acho que quando você escolhe, ou você é escolhido, né? Como foi o seu caso, cara, eu vejo essa relação dupla, né? Essa relação de carinho mútuo acontecer em vários e vários mercados, cara. Mas realmente, as Nutris têm uma coisa maternal, né? Maior, realmente. Isso faz sentido. Pois é. E, cara, como elas acompanharam e elas se demonstravam preocupadas, porque, pô, ninguém tem obrigação de perguntar, né, como a gente tá, ou como é que algo tá acontecendo, mas foi o tempo todo, cara. Enquanto o Alexander não nasceu e a gente não saiu do hospital, era mensagem atrás de mensagem todos os dias. Todos os dias. E aí, dali pra frente, foi o que eu falei. Quer saber? Eu não posso fechar o olho pra isso. Eu vou abraçar e vou dedicar toda a minha parte profissional a isso. E aí, coincidentemente, eu acho que não, cara, de novembro pra cá foi explosão. Explosão. Que massa, cara, que massa. Cara, a gente tá aqui no VDcast, né? Então isso fica aberto pro mundo inteiro. Você é confortável em compartilhar os seus saltos e o que quer dizer explosão? Porque explosão tem vários níveis de explosão, né? Claro, manda bala. Então manda ver você, conta aí como é que foi de novembro pra cá. Bom, depois que eu tomei essa decisão, eu já tinha acesso ao maestria, né? Inclusive, a gente tem ali o vídeo que você deu aula na Rússia, falando do espartano, né? Cara, quando eu assisti aquela aula pela primeira vez, foi um pouquinho antes do Alexandre nascer, eu executei um grupo. E eu fiz R$ 5.000, sabe? Cobrei errado, tá? Cobrei errado. Cobrei o 497. Não era pra ter cobrado 497, mas cobrei Mas 497. fez 10 pessoas? A 500? 10 10 pessoas. 10 pessoas. Fazendo uma chamada nos stories, modelando ali o que tu ensinou. E já era só pra Nutris ali? Já era só pra Nutri. Assim, eu já tava caminhando, porque, pô, fiz a oferta. Quem que respondeu? Nutricionista. A oferta não era pra Nutris, mas quem veio foi Nutri, é isso? Mas quem veio foi Nutri. Que massa, cara, que massa. Entendeu? Com esse salto, ficou aquele negócio na minha cabeça. Ó, quanto mais eu me dedicar aqui dentro, mais rápido as coisas vão acontecer. Porque pra mim aquilo já tava muito claro. Era um nicho. Era a dedicação àquele grupo exclusivo. Aí, Alexander nasceu e toda uma gama de responsabilidade que antes, apesar de eu ter bastante, não é um filho, passou a ter. Cara, a única coisa que passava pela minha cabeça era o seguinte: como é que eu vou fazer as coisas que eu quero pra mim? Porque eu continuo sendo Cauã, né? Com filho ou sem filho. Continuo sendo Cauã, continuo querendo minhas coisas, mas como é que eu vou também proporcionar as coisas pra ele? Isso não saía da minha cabeça. E eu, cara, eu não faturava mal pra um psicólogo 12 mil por mês, 13 mil por mês. Já era um resultado substancial, né, Cauã? Essa é a real. Não longe do que eu esperava pra mim, mas completamente também distante da média ali, né? E eu pensava, passo muito tempo no 1 a 1, quando é que eu vou ficar com meu filho? Isso era muito incômodo pra mim, muito incômodo. Cara, eu atendia, tipo, das 9 da manhã às 9 da noite. Sacou? Então, você cada vez mais falando do VDM, eu já tinha participado de um dos lançamentos, e aí foi quando eu tomei a decisão, em abril. Falei assim, cara, ó, tá dando certo. Em março eu fiz um outro lançamento usando o Espartano, e aí eu fiz 20 mil. É mais legal, né? 20 é mais legal do que 5, né? E aí o preço já tinha mudado? Foi pra 1.500. Então você aumentou 3 vezes, né? Foi de 497 para 1.497, é isso? Isso, exatamente. Aí deu mais ou menos isso, mais ou menos esses 20 mil, que me permitiu ter uma gordurinha em caixa pro dinheiro que eu vinha usar depois
para entrar no Vida de Mentor e na mentoria. Cara, aí vamos significar aí o que é explosão. Até abril, que foi quando eu tomei a decisão, aí entrei mesmo em maio, eu tinha feito mais ou menos 100 mil, o que pra mim já era um recorde. Não, já é incrível, né? Já é um resultado muito maneiro. Porque eu já tinha feito quase o mesmo tanto que eu tinha feito no outro ano inteiro. E aí eu falei assim, deve dar pra dar uma melhorada nisso. Aí o que aconteceu? Em maio, a gente teve o primeiro encontro, dia acho que 29 de maio. Aí, final de julho, eu pude mandar mensagem lá pra Roberta, falando assim, Roberta, quero subir de grupo aqui. Tem Deixa eu como? explicar. Vamos explicar isso para ele. Gente, a mentoria é heterogênea, né? Ninguém é pequeno demais para mentoria, ninguém é grande demais para mentoria. Então, nos meus grupos de acompanhamento, eu tenho desde o cara que está do zero e quer começar algo, até o cara que mais faturou 230 milhões no ano passado. Então, é um range muito grande de pessoas e momentos, né? Só que a verdade é que o cara que, sei lá, faz 10 milhões, às vezes não é a melhor coisa botar na mesma sala com um cara que fez, sei lá, 100 mil. Então, eu quebro os grupos em momento de faturamento. Quebrar, dividir em faturamento não é a métrica perfeita, até porque faturamento não é lucro, e tem modelos e modelos de negócio, mas a gente encontrou essa como uma forma justa e interessante e inteligente de separar os grupos, né? Para melhorar a sensação e a relação de aprendizado deles, né? De troca, de conexão, de networking. Então eu tenho um grupo que vai de 0 a 500 mil, que a gente entende que quem fez menos de 500 mil é porque ainda não encontrou aquela uma oferta ou não se dedicou o tempo suficiente àquela uma oferta. Porque, cara, com uma oferta de, sei lá, de R$1.000, com 500 alunos, você faz 500 mil no ano, né? Estamos falando no ano isso. Então, o cara que fez 100 ou 200 mil, ele acha que está muito na frente do cara que está do zero, né? Mas o cara que está do zero, em 2 ou 3 meses ele pode chegar nisso, né? Então, a gente tem que ter um corte. Então, a gente criou esse de 0 a 500 mil. E aí, subir de grupo, que o Cauã falou, foi quando ele saiu desse grupo e foi pro grupo acima de 500 mil. Aí eu tenho esse outro grupo que vai de 500 a 1 milhão, aí eu tenho outro que vai de 1 milhão a 5 milhões, e outro que é a partir de 5 milhões, que dá mais ou menos a partir de $1 milhão. Isso no ano. Então, quando o Cauã fala, quero mudar de grupo, é porque ele viu que o faturamento dele, em 12 meses, na real, bem menos do que 12 bem meses, menos. já ultrapassava aqueles 500 mil, que é a nota de corte. Aí ele mudou de grupo, não foi isso, Cauã? Foi. Massa. E, cara, pra mim aquilo ali foi uma métrica muito interessante, e aí por isso que eu chamo, né, de explosão. Porque, cara, quando eu entrei na mentoria, a minha meta, a projeção que eu tinha feito junto com a Marília, que é a pessoa que é responsável pelas finanças da empresa, era de 426 mil, mais ou menos, de faturamento até dezembro, Vitor. Até dezembro. E aí você fez mais de 500 em quanto tempo? 4 meses. 4 meses, surreal, né? 4 meses. 2, 6 em 30, né? Um em maio, um em julho. Que Só foi pra traduzir pra galera, 6 em 30 são 6 dígitos, em 30 dias. Ou seja, mês em que ele fez mais do que 100 mil. O que na profissão antiga, vamos combinar, seria muito difícil, ou você tá com uma vida bem puxada, né? Não ia ter como. Né? Porque a minha hora saiu, eu fazia atendimentos que eu cobrava. Olha que louco. A gente pode falar disso já, Vitor? Ué, à vontade, amigo. Tá rolando. Não sei se você tá ligado, tá rolando aqui. Rolando, seu BDcast. Você fala tudo que você quiser, meu amigo. Cara, a valorização que eu tive da hora foi absurda. Porque eu tive uma sacada que pra mim é o que transformou. Que foi a bendita da sacada do VIP. Tudo que você tem que ter uma versão VIP, porque as pessoas se sentem VIP e elas pagam por isso. E eu tinha, na minha estrutura ali de clientes, eu tinha nutricionistas, cara, que já faturavam muito bem. E a gente se dava muito bem. O que eu percebi? Isso foi uma questão de autoconhecimento meu. As nutricionistas que já estavam faturando acima de 10, 15, 20 mil, a gente tinha uma dinâmica muito boa de trabalho no 1 a 1. Era uma coisa que fluía muito bem e eu percebia que eu conseguia agregar demais nas execuções delas, eu conseguia agregar demais no próprio faturamento delas. E aí eu falei, cara, que oferta que eu vou fazer? Eu vou pegar esse grupo que já fatura acima de 10 mil, que já gosta de mim, né? Que foi exatamente o que você orienta. Pô, se a pessoa gosta de mim e não me pagar, fica mais difícil minha vida. E eu cobrava 600 por mês dessas pessoas.
eu fui lá e eu fiz uma oferta de 7 mil. Falei assim, oi, fulana, tudo bem? Ó, tem uma coisa aqui pra te propor. 10h30 da noite, Vitor. 10h30 da noite. Eu assisti a aula, falei assim, eu parei, né? Depois que você falou, eu parei o vídeo e mandei uma mensagem pra primeira pessoa que veio na minha cabeça, né? Aí, eu acho que a Liz vai ouvir isso daí, então agora tá registrado aí que foi pra Liz. Falei assim, um palavrão e tá acordada? Porque na minha cabeça foi muito louco. Explodiu, né? Explodiu. Aí ela assim, que foi, Cauã? Lá vem. Falei assim, ó, tem uma proposta pra te fazer. O que você acha da gente, pelos próximos 6 meses, estar junto num grupo só pra nutricionistas com a mesma pegada que você? Com o mesmo foco, a mesma noção de crescimento, que já fatura acima de 10 mil, e vai ser 7 mil o semestre. O que você acha? Aí ela falou sim. Ela falou sim, tô dentro? Ela falou sim, tô dentro. Cara, aí virou. Cara, Cauã, eu tenho que fazer um assentamento aí pra galera que tá escutando a gente. Isso não veio de uma pergunta do Cauã, isso não partiu dele, ele não tava com essa ideia. Ele pegou uma coisa que tava rolando no momento ali que a gente tava ao vivo e aplicou no negócio dele. E qual é essa coisa? VIP. Olha, às vezes a gente fica numa de... Eu pergunto a objeção da audiência, né? Eu falo, cara, o que te impede de cobrar 10 vezes mais? Né? E eles falam, os meus clientes não são tão fãs assim, ou eles não gostam tanto assim de mim, ou eles não me acham assim tão especial. Tem várias objeções, né, Cauã? E aí eu explico para as pessoas que o cara que paga esse ticket 10 vezes maior, esse ticket premium, esse ticket VIP, ele não paga porque ele acha você especial. Ele paga porque ele se acha especial. Ele não paga porque ele é seu fã. Ele paga porque ele é fã dele mesmo. Sim. Então, eu lembro quando eu voei pela primeira vez de executiva. Agora, voltando dos Estados Unidos, a gente foi de executiva também, mas a primeira vez foi lá atrás, quando eu fui para Dubai, Maldivas. A gente voltou de Qatar Airlines, a gente voltou de executiva. Eu nunca tinha voado de executiva. Foi uma coisa muito louca para mim, cara. Foi muito disruptivo. E aí eu percebi que eu não seguia a Qatar Airlines no Instagram. Eu percebi que eu nunca tinha visto nenhum conteúdo da Qatar Airlines. Ou seja, eu não era fã. Não tem aquele negócio de know, like and trust, que é conhecer, gostar e confiar. Não. Eu paguei lá o VIP, né, por assim dizer, eu paguei lá a executiva, porque eu era meu fã, não porque eu era fã da Qatar Airlines, porque eu me conhecia, não porque eu conhecia a Qatar Airlines, porque eu confiava em mim, não porque eu confiava na Qatar Airlines. Então, não tem nada a ver com ser fã, não tem nada a ver com gostar muito da empresa, ou acompanhar o conteúdo, ou nada disso. Era porque eu me sinto VIP. Sim. Então, eu escolhi dar aquele passo. Então, o Dan Kennedy, ele fala isso, né, que você deve oferecer versões VIPs dos seus programas ou dos seus eventos, porque tem alguns clientes que eles se identificam com o VIP. Eles vão comprar VIP não porque eles gostam de você, mas porque eles gostam deles mesmos. Eles usam roupas premium, eles quando voam de primeira classe, eles quando ficam em algum hotel, eles ficam em um hotel de 5 estrelas. Então, quando eles vão comprar algum programa, eles vão preferir, preferir comprar alguma coisa que seja VIP, que seja premium. Então, só de você ter uma oferta mais premium, vai ter algumas pessoas que são mais sensíveis àquela oferta. E eles vão ter mais interesse. Vai ter gente que ou vai comprar o premium ou não vai comprar nada. Então, olha que massa. Naquela sala teve gente que ouviu isso que eu falei e ignorou. E teve o Cauã, que ouviu isso que eu falei e na hora fez uma oferta e a menina disse sim. Como é que foi pra você quando ela disse sim, cara? Eu não esperava. Eu pensei assim, a pior coisa que pode acontecer, ela falou assim, não, vamos continuar do jeito que tá. Só que eu aceitei esse risco. Eu falei assim, cara, vou botar a cara ali pra tomar um tapa ou pra receber um abraço. E no caso, recebeu um abraço. Ela falou sim. No momento que ela falou sim pro 7, a primeira coisa que eu pensei foi, pro mundo lá fora, sua oferta é 10. Pra bater exatamente o que o Victor fala. 5 se você tá inseguro, 10 se você tá se sentindo bem. Sim. E como você também fala do 10 vezes mais, e eu cobrava 600, eu chutei 7 mil e falei assim, vamos ver se ele vai pagar. Dentro. E pagou. No meu momento, pensei, cara, na hora que eu jogar esse mundo lá fora, é 10, e aí eu sei que eu vou ter aceleração no crescimento, porque é mais fácil crescer vendendo algo de 10 mil do que vender algo de 600 reais. Total, com certeza absoluta. E só para trazer pra galera que tá ouvindo talvez pela primeira vez esse conceito, eu falo muito disso, né? Mundo lá fora e aqui dentro. Mundo lá fora e aqui dentro. Só pra você entender, quando o Cauã tá falando isso, ele fez a oferta de 7 mil, mas pra uma menina que já era aluna dele, já era cliente dele. Sim. Então quem já é aluno, já é cliente, tá dentro. Faz sentido? E mundo lá fora é quem nunca comprou de você. Então, tá fora. E é comum, é bem-vindo,
é uma prática aceitável e interessante você tratar de forma diferente quem é diferente. Sim. Eu chamo de correr quem quer correr, andar quem quer andar e parar com quem quer parar. O que isso quer dizer na prática? Você pode e deve ter uma oferta que para o mundo lá fora, ou seja, para quem não te conhece ainda, para quem não é cliente ainda, tenha um valor, tenha um preço. E para quem é do seu círculo de relacionamento, para quem é seu amigo, seu aluno, você tem um preço diferente. Ora, eu faço isso com o Deimásio. Cara, se você entra lá, o preço varia a cada vez que eu faço, né? Mas da última vez, salvo engano, o Deimásio era 3.000 o presencial, né? E quem era do Maestria pagava 1.500, eu acho. E quem é da mentoria paga 500. Ou 700. Eu não sei certinho o número, tá bom? Mas eu tenho 3 preços. Um preço para quem não é cliente. O cara tá vindo de fora, ele tá caindo de paraquedas, ele entra na página, ele paga, ele vai. Eu tenho um preço mais convidativo para quem é do Maestria. Maestria, essa minha comunidade, custa R$ 97 por mês. Ou seja, se o cara compra o Maestria e compra o evento, sai mais barato do que alguém de fora comprar só o evento. E eu faço isso porque eu cuido dos meus. Eu faço isso porque eu quero estender o tapete vermelho para quem escolheu acreditar primeiro, né? E não só, tipo, o cara tá dentro, né? Eu quero ele lá. Eu prefiro um cara que é do Maestria pagando menos no evento do que alguém que eu não conheço pagando mais, que justamente por eu não conhecer, não é garantido que ele consegue tirar valor do que eu ensino. Exato. Já lá no Maestria, pro cara dar um próximo passo é porque ele tirou valor de algo que eu ensino. Então, é esse cara que eu quero dentro da sala. E o cara que é da mentoria, nossa, por mim eu daria de graça para ele. Por que eu não dou de graça? Essa é uma história até antiga, né? Porque quando o cara paga lá 500, 700 reais, ele se compromete. Então, teve a história do Rick, que inclusive teve um episódio já com ele aqui no VDcast. O Rick, ele comprou a passagem dele era 00:20, 00:30, alguma coisa assim. E aí o que ele pensou? Que era no final do dia, né? Então, a passagem dele era na véspera do evento, 00:20, 00:30. Só que o que ele achou? Vamos supor que o evento era sexta, né? Ele achou que a passagem dele era tipo quinta de noite. Quando desse 00:30, era a passagem dele, né? E aí ele tava tranquilo. Aí ele acordou, tipo, 8 da manhã, já com a mensagem de perder o voo. Na verdade, a passagem dele era de quarta para quinta, e não de quinta para sexta. Então, ele acordou na quinta, ou seja, na véspera do evento, tendo perdido a passagem, que ele acreditava que seria só de noite, mas era bem de manhãzinho. E aí, sabe o que aconteceu? Ele pegou o carro e veio de São Paulo para o Rio. Foram 6 horas de carro e tal. Mas eu gosto de acreditar que se ele não tivesse pago aqueles 500 reais na época, eu acho, aí ele ia falar: Vitão, foi mal, amigo, perdi o voo aqui, fica para próxima. Como ele pagou 500, não é só o 500, né? É o gesto de ter pago, né? É o comprometimento que gera pagar. Ele pegou o carro e veio. Então eu cobro esses 500. Cara, esses 500 não paga, ou 700 agora, né? Isso aqui não paga o quanto custa o evento por pessoa. Não paga. É menos do que o meu custo, beleza? Mas eu cobro isso para a pessoa se comprometer e vir. Não é para eu diminuir o meu, sei lá. É para a pessoa se comprometer e vir, né? Então, eu faço isso. Eu trato de forma diferente quem tem tipo de relacionamento diferente com a minha empresa. Então, quem está dentro tem um preço, uma oferta diferenciada de quem está fora e está caindo de paraquedas. Então, o Cauã fez isso. Ele cobrou 7.000 de quem ele já conhecia ali, mas para o mundo lá fora ele escolheu cobrar 10. E como é que foi essa oferta para o mundo lá fora, Cauã? Porque não é comum por as Nutris verem uma oferta nesse ticket e você também nunca tinha feito. Rolou algum tipo de atrito, algum tipo de dificuldade? Como é que foi para você? Cara, assim, a coisa mais disruptiva pra mim é que. E me veio uma frase que é tua. Você vai ver que eu vou citar Vitor várias vezes pro Vitor, porque eu gravo as coisas, sabe? E você fala uma coisa que diz assim: mais importante do que ser verdade é parecer verdade, né? E, cara, eu não tive atrito. Na verdade, é mais fácil pra mim hoje vender a mentoria de 10.000 do que vender a assinatura de 1.000. É mais fácil porque a gente conseguiu criar um ambiente ali, muito essa coisa do nós, eles, que pegou muito a galera. Tinha muita nutricionista órfã desse cuidado nesse nível de jogo, sabe, Vitor? Eu acho que foi o diferencial, foi eu perceber que tinha nutricionistas que precisavam de ajuda naquele nível ali e elas não estavam tendo. O mercado estava esperando a oferta, que talvez ninguém tinha tido coragem de fazer ou visualizou dessa forma. Quando eu trouxe, as
pessoas que tinham já algum contato comigo, na hora elas fecharam. Na hora elas fecharam, Victor. Então, é maluco, mas hoje pra mim é mais fácil eu vender a mentoria de 10 mil do que a assinatura de 1.000, cara. E é muito doido, porque eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente, nessa hora tá trocando. Nessa hora tá falando, pô, não é possível, como é que o negócio de 10 vai ser mais fácil do que o de 1.000? E, cara, eu vou dividir uma visão com quem tá ouvindo a gente, né? Essa é a experiência do Cauã, mas não é a verdade absoluta, né? Não é o que acontece sempre, não. O que eu costumo dizer é, vender algo de 10 mil é mais difícil do que vender algo de 1.000. Só que não é 10 vezes mais difícil. Então, só de você escolher vender um negócio de 10 ao invés de ficar naquela luta de faca, que é tentar vender um troço de 1.000, que todo mundo está tentando, só de você vender um negócio maior, de um ticket maior, isso já faz com que o mercado veja você de uma forma diferente, de uma forma diferenciada, né? Então, se vender um negócio de 10 mil é mais difícil do que vender um negócio de 1.000, pelo menos não é 10 vezes mais difícil. Então, nesse delta, nessa diferença, é aí que está o seu lucro. É a diferença que vai diminuir a competição, é a diferença que vai te posicionar como primeira opção. É uma diferença que é bem-vinda, né? Em alguns casos, como é o caso do Cauã, a oferta de 10 começa a ser vendida de forma mais simples, mais rápida, mais fácil do que a oferta de 1.000. Então isso que o Cauã tá falando não é regra, não acontece com todo mundo, mas não é também uma anomalia. É comum entre os meus alunos a oferta de 10 mil, por exemplo, sair com mais facilidade do que a oferta de 1.000. Por quê? Porque tem vários motivos. Um dos motivos é, às vezes o mercado está de saco cheio de comprar mais um curso de R$ 1.000 que ele sabe que não vai abrir, mais um curso de 997 que ele não vai dar importância. E às vezes a pessoa prefere pagar 10 vezes mais por algo que ela acredita que então ela vai se comprometer, do que de novo tá numa relação de que compra um curso que não abre. E muitas vezes a pessoa, cara, ela simplesmente ela não quer um negócio de 1.000, ela prefere pagar mais para algo que ela sabe que ela vai valorizar mais. Então, é uma quebra de paradigma, né? Porque ao invés de você entrar naquela guerra de preço, que é cada vez cobrar menos, e competir pelo cliente, que se ele vem por preço, ele vai por preço também, amanhã alguém cobra mais barato, ele vai também. Você entra no espaço que você está vendendo valor, né? Que você está vendendo transformação real, que você está vendendo troca, que você está vendendo conexão. E aí a coisa muda muito de figura, cara. Você consegue cobrar o quanto realmente vale o seu trabalho, você atrai o cliente só comprometido, não atrai o cara que está atrás de oba-oba. Esse cara que pagou, por ele estar comprometido, ele tem mais resultados. E aí com isso, ele consegue, sei lá, dividir a mensagem, fazer um depoimento, fazer uma indicação, provando, né, mostrando ali o resultado dele, e aí com isso a indicação funciona ainda melhor, e aí você consegue outros clientes que também são premium, e aí você entra num círculo virtuoso, né, ao invés de um círculo vicioso. Faz sentido? Você tá vivendo isso, né? Exatamente isso, Vitor. Sabe por quê? Eu não ando. Cara, aí entra outra parte, né? Esse resultado foi orgânico, cara. Quando você fala orgânico, você quer dizer que você não investiu em tráfego, né? Não investi em tráfego. Quando eu montei. Quando eu tive as primeiras pessoas na mentoria de 10K, rapidamente elas me trouxeram outras pessoas. Porque a gente tá falando assim de 40, 50, 60% de aumento no faturamento com uma ou outra intervenção que eu ajudei eles a construir. Então, a pessoa ela fala assim, cara, tem alguém que eu gosto e que eu quero que tenha esse resultado também. Então, foi um movimento muito natural de trazer mais mentoradas para dentro desse grupo. Porque eu tenho agora o Fred, ele falou assim para mim na consultoria que eu fiz, modelando também coisas que eu aprendi com você, eu ofereci uma consultoria de 1 hora para nutricionistas que já faturavam acima de 10 mil. Por quê? É minha cliente ideal. E aí, tive esse encontro com o Fred. O Fred, nutricionista maravilhoso também. No final, ofereci para ele. E ele falou assim para mim, Cauã, o que eu quero é ser constante nos 20 mil. Ele tava faturando assim uns 16, ele batia 20, mas voltava, tal. Pois 16, a gente tá conversando agora dia 16 de agosto, ele já bateu 60 mil esse mês, Victor. Eu vou precisar me esforçar pro Fred me trazer alguém agora? Nesse sentido? Não. Não, na verdade a bola tá com ele, né? Ele queria um resultado de 20, você gerou um resultado de 60, então é natural vir dele, né? É natural que venha dele isso. E aí gera todo esse ambiente que quem tá fora tá morrendo pra entrar e quem tá dentro não quer sair de jeito nenhum. Eu fortaleci muito esse discurso do aqui dentro a vida é melhor. Aqui dentro a vida é melhor.
sabe? E repito isso com frequência e faço elas perceberem que aqui dentro é melhor. E tá acontecendo, né? Tá. Esse menino é um caso, né? Que você, sei lá, ele fazia 16, ele queria fazer 20 e bater 60, mas tem outros casos, né, de pessoas assim. Tem. Se exibe aí, cara. Agora é a hora de você se gabar aí, cara. Então, beleza. Ó, vou falar também da Vanessa. Cara, Vanessa, ela, uma mentorada minha, tem 2 filhas pequenas. Virou pra mim e falou assim, ó, Cão, eu vou sair de licença maternidade. Já tenho uma reserva, mas será que a gente pode fazer alguma coisa? Opa, sentei com ela. Cara, criamos, né, um novo serviço que gerou pra ela mais 20 mil reais para ela ficar tranquila durante o parto da filha dela, para ela ficar tranquila naqueles outros meses, e na hora que ela voltou, primeiro encontro, pontuei algumas coisas para ela, ela foi lá, 30 mil, a partir de mais uma execução que a gente tava tendo lá. E isso para mim é muito significativo, porque com a Alexandra aqui, cara, eu entendo o quanto deve ser difícil para alguém ter que sair de casa para trabalhar e deixar o filho pequeno. Ela não vai precisar fazer isso. Eu tenho Paloma, que também bateu 30 mil no mês, como nutricionista, tá bom? Se vocês saírem por aí perguntando qual a média de ganho na nutrição, 3 mil. Paloma, a Natália... Peraí, cara. Média de quem tá em campo, né? Isso. Porque acho que essa média é descontando a galera que faz 0, né? Tem uma galera que se formou e faz 0. Se você contar essa galera do 0 aí, esse número diminui muito dos 3. Eu acho que essa é a média de quem tá em campo, né? Quem tá trabalhando de fato. E eu tenho, também não poderia deixar de falar, que senão essa aí eu ia tomar bronca, Vitor. A Carol Caldas, que é a minha cliente dos 30 anos, cara. Que massa. A Carol vai ser minha cliente dos 30 anos, assim, com certeza, né? E aí, eu vou contextualizar pra ti, tá? O Vitor fala muito aí, pessoal que tá ouvindo a gente, ele fala muito de ter um cliente por 30 anos com ele, né? E eu gosto dessa ideia. A Carol já tá comigo há 5 anos. Então, quando eu comecei lá, pelo convite da Mari, a Carol começou comigo e a gente tá junto há 5 anos. E junto com a Carol, eu desenhei uma mentoria pra ela. Ela é muito técnica, sabe, Vitor? Ela entende muito da parte técnica de nutrição. E hoje ela tem uma mentoria que agora ela fez mais um múltiplo 6 em 30. Múltiplo 6 em 7 no último lançamento dela, da mentoria que nós criamos juntos. Então, é o meu maior case de sucesso, que somos amigos, sabe? Tem gente que pergunta assim, pô, vocês são parentes? Não, poderíamos ser, sabe? Está há 5 anos comigo e o que eu atribuo a isso? Essa mentalidade do cuidar de quem tá contigo. Cara, a pessoa que tá contigo, ela tem que saber que a vida dela tá melhor. Porque ela tá contigo. E aí a Carol é esse caso aí, vamos rumo a 1 milhão, eu acho que inclusive ela já bateu 1 milhão, tá? Nossa. E aí ela fica competindo comigo. Ó, não quero você faturando menos que eu. Então eu arregaço aqui também, porque ela me coloca nisso daí. E com certeza, aí o caso da Carol. Cara, tem outros vários de nutricionistas aí batendo 20, 25, 30 mil, 40 mil de faturamento, que é, né, completamente fora da casinha e que eu tenho um orgulho imenso no resultado delas. E ó, você fala uma coisa, acho que você nem percebeu, né? Como que aqui dentro a forma de ver, né? A forma de lidar é tudo diferente do que a gente vê lá fora, né? Vocês repararam, pessoal do VDcast, quando o Cauã falou, a gente fica competindo. E aí, o que você acha que é competindo? Ah, eu faturo mais do que você. Mas não, o Cauã falou, a gente fica competindo, ó, não quero ver você faturando menos do que eu. Cara, eu acho que isso define muito bem, cara. O tipo de mundo que eu crio, o tipo de mundo que você cria. É um mundo em que as pessoas estão juntas, cara. As pessoas querem ver o sucesso uma das outras. Diferente do que rola lá fora, que muitas vezes a pessoa quer puxar o tapete do outro, não é isso que fala? Então, quando você fala, a gente fica competindo, para quem tá ouvindo de fora, competindo é um maior do que o outro, um contra o outro, mas o Cauã deixou claro no que ele compartilhou. A gente fica competindo. Na verdade, não é uma competição, é uma colaboração, uma contribuição. A gente fica competindo, entre aspas. Não quero ver você fazendo menos do que eu. Isso. Cara, isso você acabou de descrever, Cauã, o que eu acredito, né? Aquele lance de que juntos a gente pode mais, de que juntos podemos mais. Cara, isso é tão poderoso, né, cara? Pois é. E às vezes pra quem tá... A gente usa muito, né, fora, dentro, mas às vezes pra quem tá de fora, parece clichê, né? Eu não me doeria se alguém falasse assim, isso aí é mó clichê, isso aí é... Porque talvez se eu tivesse com a visão
de quem não está aqui, eu também pensasse, isso aí Sem que eles estão dúvida. falando, nada a ver. Mas, cara, nada me trouxe mais resultado do que esse tipo de comportamento e mentalidade. Nada. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, isso não é segredo pra ninguém, né? Por que eu faço o VDcast? E por que toda semana eu gravo? Por que toda semana tem episódio? A gente tá indo pro episódio número 100. E não teve uma semana sequer sem. No caso, sem. Tipo, sem tempo. Então, a gente tá chegando no episódio 100 sem nunca ter furado uma semana. E eu tenho um objetivo claro com isso aqui. O VDcast é meu tributo pro mundo, né? Eu faço o VDcast de forma que gere valor, cada episódio gere valor, cada episódio a pessoa possa conhecer alguém interessante e possa aprender alguma coisa interessante. Mas tem um objetivo aqui também que nem é sei lá, o pessoal não fala segundos interesses, tá? Tá com um segundo. Não, eu tenho um primeiro interesse também, que é fazer com que quem tá ouvindo se identificar com isso aqui, caso se identifique com isso aqui, cara, que escolha se tornar cliente. Sim. E a quantidade de pessoas que hoje estão na mentoria, ou no Mastermind, ou pelo menos no Maestria, e que falam, Vitor, eu entrei porque eu sigo o VDcast, eu ouço o VDcast, e aí eu escolhi que eu quero fazer parte dessa comunidade, eu me identifico com a galera que está dentro, então eu tenho que estar dentro. Cara, a quantidade de alunos que eu tenho que vieram por causa do VDcast é gigantesca. Então eu faço isso aqui para a pessoa que está do lado de fora, que se identifique, ou que queira se identificar, queira viver uma vida parecida com o que a gente vive aqui, eu estou mostrando aqui, que a pessoa escolha dar esse próximo passo, né? Então, um dos objetivos do VDcast é mostrar pra galera lá fora que é possível, né? E sei lá, e encorajar, convidar a pessoa a entrar mesmo nos meus programas. Eu faço isso de forma descarada, eu faço isso de forma desavergonhada, eu faço isso de forma intencional e é isso. Então quem tá ouvindo aí, se quiser dar um passo, é só escrever para mim lá no Instagram, no @VictorDamasioOficial, porque eu ainda respondo meus directs pessoalmente, sei lá até quando que vai ser isso, mas tá sendo assim. E, Cauã, você também tá construindo um mundo, né? Eu acho que uma ideia boa, cara, é você começar a contar a história dessas meninas, dessas nutris pro mundo. Você já pensou em alguma coisa nesse sentido, cara? Já tô com o meu próprio VDcast já engatilhado, cara. Você tá pra fazer o seu Sim, podcast, sério? sim, sim. Que massa. Porque, olha, tem uma coisa que eu peguei assim contigo, muito cedo ainda, que não é tanto sobre o que você fala, mas é sobre o que você faz. É uma camada diferente de aprendizado, sabe? Pô, o que você fala mudou várias coisas na minha vida. Mas o que você faz muda mais coisa e mais rápido, porque não depende de você ir lá e passar a instrução. Nossa. Sacou? Eu tenho essa postura. Eu acabo modelando você demais, entendeu, Vitor? Então, eu vejo você fazendo, eu penso, como é que isso é aplicável no meu negócio? Então, bora pra lá que provavelmente tem algo a ser feito dali. Massa Então vai isso que eu rolar. falo. E você tem uma forma muito peculiar de aproveitar, né, os encontros. Não só da mentoria, como agora do Master Vida de Mentor. Gente, pra quem não sabe, eu tenho um programa chamado Master Vida de Mentor. É um programa só para quem já fez mais de 100 mil com mentorias. Talvez eu tenha que mudar essa nota de corte, porque a galera lá tá voando, né? Mas o Cauã faz parte desse grupo aí. E, cara, eu não lembro qual foi a sacada, mas eu lembro que teve um dia que você ficou quietinho, não falou nada, não perguntou nada. Ficou na sua mesmo, né? Mas aí teve uma frase lá que você falou, nossa, é isso, é isso. Aí você botou a frase e, tipo, às vezes é uma frase que faz valer o... Você lembra desse dia, cara? Com certeza eu lembro. Qual foi a parada? Conhecimento não estraga. Ah, do lance do ser perecível. Vamos contar isso, cara? Conta aqui pra galera do VDcast. Acho que a gente nunca falou disso aqui. Eu acho que é uma coisa legal. Maravilha então, porque realmente foi algo também ali transformador. Cara, a gente tava conversando ali sobre o potencial de transformação, né, nas pessoas. E ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. E você falou, o cara que ele me paga 20 mil ou 30 mil para aprender a fazer mentorias, se ele não renovar, se ele nunca mais olhar na minha cara, ele vai continuar faturando com o conhecimento que ele me pagou. Então, é desproporcional. É desproporcional o valor que ele paga, o preço que ele paga e o valor que ele recebe. O cara ele pode ficar milionário a partir de 30 mil que ele te pagou. E aquilo para mim ficou presente na hora porque é uma característica que eu tenho em modelar para dentro da nutrição também.
elas morrem de medo de fazer ofertas mais ousadas. Quando eu ouvi você falar, conhecimento não estraga, você vai ter ele pro resto da sua vida. Eu falei assim, é isso que vai mudar a visão delas sobre ofertas. E naquele. Putz, eu fiquei maluco, cara. Aquele dia eu fiquei maluco. Quando eu Você escutei, escreveu no chat. conhecimento não é perecível. Eu fui lá, eu comentei no Instagram, né, que a gente tem, né? Eu comento qual que foi a sacada. Com certeza, a sacada foi: conhecimento não é perecível. Você é ousado, tá, Vitor? E vou dizer que é fácil você botar uma oferta de 10 mil pro mundo quando você sabe que você vai gerar mais do que isso e mesmo que a pessoa não te pague mais, ela vai fazer 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes mais que aquilo. Aí você fala, pô, tô saindo perdendo ainda. Eu tô saindo perdendo se bobear. Porque o que é 10 mil perto de 90 mil? Por exemplo, o Fred fez em 3 meses 90 mil. Conhecimento não estraga. Mudou minha vida, velho. E só pra assentar pra galera que tá ouvindo, né? O que eu tava contando lá? Por exemplo, eu tenho esse programa chamado Vida de Mentor. Você viu que o Cauã falou 20 ou 30, porque no primeiro dia de inscrição a gente faz um desconto e a pessoa pode pagar 20 mil ao invés de 30. E aí no segundo, terceiro, quarto dia, segunda, terça, quarta, quinta, ele ficou aberto por 4 dias, né? Aí no primeiro dia a pessoa pode pagar 20, no segundo, terceiro e quarto dia ela pode pagar 30, né? E eu faço esse programa Vida de Mentor para ensinar a pessoa a criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria. E eu faço também com a intenção de que ela veja que esse aqui é um ambiente de valor e que ela continue. Você mesmo, né, Cauã? Quando você entrou pro Vida de Mentor, você pagou os 30, né? Paguei 30. Você veio junto. Vida de Mentor e mentoria. Isso. E aí são, sei lá, 2 meses para ensinar a criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria. E junto com isso tem 6 meses em que, ao invés de eu ensinar isso, ao invés de ensinar a ser mentor, eu sou mentor dessas pessoas. Então o Cauã fez os 2 programas, o Vida de Mentor, para ele aprender a ser mentor, e a mentoria, para eu mentorar ele no negócio dele. E, cara, eu faço com a intenção clara de que a pessoa fique os 6 meses e depois renove mais 6, e depois mais 6. Sim. Como tem gente que está no 4º ciclo, 5º ciclo, 6º ciclo. Cara, o Igor e a Flávia Mariano, eles são os mais antigos, né? Eles estão no 12º ciclo. São 6 anos juntos. Então, eu faço com a intenção de encontrar novos clientes que vão ficar comigo por muito tempo. Eu sempre tenho essa visão de longo prazo. Mas tem uma galera também que fica lá aqueles 2 meses do programa e vai embora, nem vai para a mentoria. Ou vai para a mentoria, fica 6 meses e sai também. Tem uma galera que sai. E era disso que a gente estava falando. O quanto que a pessoa pode ficar 6 meses e sair, mas ela continua usando. Então, se, por exemplo, a pessoa aprende um novo processo de venda, ela pode não renovar, ela pode não continuar comigo, mas ela para sempre vai poder usar aquele novo processo de venda. Se a pessoa adquirir um novo posicionamento, ou se ela está se vendo de forma diferente, ela pode sair da mentoria, ela não precisa continuar pagando, mas ela para sempre vai colher os frutos daquela visão. Então, mesmo que a gente trabalhe de forma delimitada, com início, meio e fim, os frutos disso, eles podem ser ilimitados, eles podem ser infinitos, eles podem ser para sempre. Então, eu acredito que quando a venda é feita da forma correta, a pessoa que compra, ela comemora o tanto ou mais do que a pessoa que vendeu. Sim. E isso no mundo de mentorias, isso fica ainda mais intensificado, porque, cara, não é um curso pronto, não é uma transferência de conhecimento específica, é trabalhar junto, né? O mentor, sim, muitas vezes, não estou falando só de mim, não, estou falando do Cauã com as nutris dele, dos meus alunos com os mentorados deles. Cara, o mentor, ele tende a trabalhar de forma muito próxima mesmo. E normalmente cobra só dinheiro por isso, não cobra equity, não cobra revenue share. Então, é uma relação que tende a ser desproporcional, porque o cliente paga só dinheiro. E eu sei que dinheiro pode parecer um montão, e quem tá ouvindo, paga só dinheiro, porque a pessoa acha que dinheiro é tudo, né? Mas, cara, dinheiro é tão pouco e tão pequeno perto do retorno possível que a pessoa pode ter a partir de trabalhar com qualquer tipo de mentor ou coach, né? Então, isso é uma distinção muito poderosa, isso é algo muito interessante e que quando o mentor tem consciência disso, aí ele entende, cara, que o trabalho que ele faz vale tão mais do que o quanto ele cobra. E quando ele entende que o trabalho que ele faz, o valor que ele gera para o cliente é tão maior do que o quanto ele cobra, ele começa a vender com mais facilidade. E é isso que eu experimento há muitos anos, é isso que o Cauã está experimentando agora. Faz sentido, Cauã? Faz total sentido. A lagosta. A lagosta é minha. A lagosta é minha. E aí, essa história da lagosta, que pra quem não conhece, diz respeito a você entender que você é o dono do negócio, a pessoa, ela ganha mais em estar com você do que se ela não estivesse. E foi uma outra coisa que eu consegui trazer pra nutrição. Quer dizer, pra nutrição foi aqui um surto que eu tive.
para as minhas mentoradas na Sim. nutrição, Sim. que é o fato dela saber que agora, quando ela oferta um programa nutricional, a pessoa vai se beneficiar muito mais do que ela. Muito mais. Porque, cara, a área da saúde, a psicologia é assim, a nutrição é assim, se a gente for na fisioterapia, provavelmente é assim também. As pessoas têm medo de cobrar por saúde. Elas têm medo de cobrar por saúde. Acham que é errado, só que o que a gente conseguiu começar a transformar lá? Que a pessoa não só ela tá disposta, mas ela quer pagar. Quanto que você pagaria para sua mulher engravidar se ela tivesse dificuldade para isso? É isso que a nutrição resolve, cara. A nutrição ajuda uma mulher que tem o sonho de engravidar a engravidar. Ela ajuda uma pessoa que às vezes não tem as funções renais. Cara, eu tenho uma mentorada, Vitor, que ela tá terminando o doutorado e ela é específica em saúde renal. Se você vê os resultados que ela tem de gente que tava para ir para hemodiálise e ela recupera o rim dessa pessoa, isso aí é a nutrição, cara. Isso é a nutrição. Quando eu esfrego na cara delas que R$ 200 não é preço, elas querem morrer, né? Mas eu falo assim, R$ 200 pra isso aí? Quanto que tu pagaria pra 10 anos a mais de vida? Cara, é maluco. Eu trouxe pra elas, tem um estudo, né, que eu trago, porque tem muito emagrecimento na nutrição. E aí, às vezes rola essa coisa, mas emagrecimento as pessoas não pagam. Mentira, as pessoas pagam muito. Eles pagam muito. Quanto é que é uma bariátrica? Quanto é que é uma cirurgia plástica? E aí tem um estudo que foi feito com pessoas que tinham passado dos 100 anos de idade. E aí o que os médicos encontraram, Vitor? Que nenhuma dessas pessoas havia desenvolvido qualquer tipo de doença crônica até os 50 anos. Diabetes, colesterol e tal. E eu viro para elas e eu falo assim, se as pessoas que vocês amam pudessem viver 50 anos a mais, ou 30 anos a mais, ou 20 anos a mais, quanto que vale? 10 mil, 100 mil, não tem preço. Aí eu viro e sabe o que eu falo? Tem sim. E você cobra R$ 600, 3 consultas. Nossa, cara. E aí dá um choque nelas. E muitas pela primeira vez ali percebem, né, o valor do seu trabalho. Né? Exato. Porque às vezes. E eu entendo isso, cara. Às vezes você não percebe que o bem que você faz, ele é absurdo e ecoa por anos. Porque, cara, tudo bem, vai, às vezes eu posso estar exagerando. Mas se o teu pai vive mais tempo para passar mais tempo com você, a gente tem um nível de reverberação, né, nessa ação que é muito grandioso. É infinito. Ou uma mulher que tem o sonho de ser mãe e consegue isso. Enfim, quando elas entendem, aí sai da frente, cara. Porque aí elas vão, elas ofertam, elas sabem que elas estão fazendo um bem para a pessoa ao vender. Depois que a gente começou a quebrar essas barreiras lá com as mentoradas, Vitor, resultado atrás de resultado atrás de resultado. Não dá nem pra medir, né? Cara, tem uma menina que tá no Mastermind também, a Carol Faria. Cara, ela ajuda as meninas que têm SOP, Síndrome do Ovário Policístico. E um dos sintomas dessa doença é dificuldade para engravidar. E, cara, sabe como é que ela mede o resultado do negócio dela? Não é com faturamento, é com bebês no mundo. E por causa do trabalho dela, tem centenas de bebês a mais. Então ela vai contando a gravidinha número 1, a gravidinha número 2, a gravidinha número 3 de cada ano, sabe? E, cara, ela tá bombando. Então, realmente, como é que você vai medir o retorno disso, né? Então, qualquer valor que ela cobre é pouco perto do que o cliente, o paciente dela recebe, né? Exatamente. E não, apesar de talvez nesse momento ser óbvio pra gente, não era óbvio na nutrição. Não era. Era uma coisa ainda voltada pra assistência. Tadinha, a pessoa, ela precisa da nutricionista e tal. Tá, tudo bem, mas tem gente preparada para te pagar mais, quer pagar mais, e isso significa muito na vida dessas pessoas. E, cara, vou fazer um convite para quem tá ouvindo a gente agora no VDcast, cara, para refletir. Pausa aqui esse episódio e pensa o quanto que vale realmente o seu trabalho. O quanto que a transformação que você gera para o seu cliente, ou para o seu paciente, ou para quem está do outro lado da sua prestação de serviço, ou do seu conteúdo, ou dos seus ensinamentos,
Cara, o quanto vale? Pausa aí e reflete. Pega um papel e caneta e pensa nisso, porque quando você tem essa clareza, cara, fica tão mais fácil cobrar. Quando você tem essa clareza, fica tão mais aceitável multiplicar por 10 o seu preço. Você falou de Nutri, né? Cara, eu lembro de pagar R$ 500 pro meu Nutri e depois emagrecer 27 quilos em um ano, sem exercício, não, perdão, com exercício, mas sem nenhum tipo de dieta maluca ou sem qualquer tipo de medicamento. Em um ano eu emagreci 27 quilos, sem ter fome, sabe? Mudando sim minha alimentação, meu estilo de vida, mas, cara, o quanto eu recebi por causa daquela consulta foi tão mais do que os R$ 500 que eu paguei, sabe? Então, quando você tem clareza do que pode gerar o seu trabalho, acontece uma mágica que te permite cobrar o quanto que você realmente vale. Então, ó, pausa agora esse VDcast e pensa aí quanto realmente vale o seu trabalho. E agora a gente segue. Eu espero que você tenha realmente pausado e tenha feito esse exercício e agora você tenha percebido o quanto que realmente vale, o quanto você transforma o mundo e o seu cliente. E, cara, às vezes é um desserviço a gente cobrar pouco, né, Cauã? Porque tá muito associado na nossa cabeça que caro é bom e barato Sim. é ruim. Então, quando você cobra pouco, você está escolhendo voluntariamente ser visto como ruim. Sim. Muito doido isso, né? Você reparou essa mudança de posicionamento e a forma que as pessoas veem você, Cauã? Quando você cobrava 600 para agora que você cobra 10? Eu faço um exercício com o pessoal quando eles... Quando a nutricionista ela me diz sim para mentoria, eu sei que um dos primeiros pontos que eu tenho que trabalhar é a precificação. Eu já sei disso. Aí, o que acontece? Eu pergunto para ela o seguinte: se eu tivesse feito aqui esse encontro que a gente fez, mas ao final eu tivesse feito uma oferta de R$ 2.000 para você, você fecharia? E aí eles param, pensam, e a resposta é não. Porque como pode algo ser tão bom e grandioso e custar só R$ 2.000? Exato, tem algo de errado quando você Tem algo cobra de errado. pouco. É isso que a galera às vezes não saca, né? Tem algo de errado. E assim, a gente consegue puxar aí os fios para entender da onde vem. Mas quando você vivencia e você é uma pessoa que tem uma oferta. Você também, novamente, extremo, Vitor, dizer que eu nem acho que você tem que fazer a venda de 10 mil. Mas tu tem que ter. Tu tem que ter a oferta de 10 mil. Mesmo que venda zero, é isso que você quer dizer? Mesmo que venda zero. Cara, eu tenho hoje a mentoria individual de 20. Sabe por que tá 20? Porque eu botei a 15 e alguém comprou. E aí eu fiquei revoltado com aquilo. E aí, agora estão me xingando mentalmente. Mas eu não queria, cara. Eu não quero estar no 1 a 1, porque eu quero passar a ter com meu filho. Aí eu botei a 15, compraram. Falei, não, calma aí, tem alguma coisa errada. Agora é 20. Cauã, tu quer vender? Não, não quero. Mas eu quero que saibam que para ter o meu acompanhamento individual é 20 mil. Que mensagem que isso passa? Todas as outras coisas, elas estão ancoradas na oferta mais alta. Se eu não vender nenhuma daqui pro resto da minha vida, tá ótimo. É Porque não é o poderoso, né? objetivo. E ancora, né? Sim. Define a forma com que as pessoas vão te ver a partir dali, né? Sabe, Victor, tipo, tem muita gente. Pô, tu tem 250 mil seguidores, né? 274 mil. Olha aí, ó. Isso só sobe. Nas mentorias a gente tem, sei lá, por baixo, 500 pessoas. Por baixo, né? Cara, qual que é? Você tá falando das minhas mentorias? Isso, das tuas mentorias. Pouco mais de 300, se contar os dois grupos, né? O Tá. abaixo de 500 mil e acima de 500 mil. Pouco mais de 300 membros ativos. E assim, por que que eu não sou gênio não, cara. Não sou, velho. Não sou. Tem gente que quer encher minha bola e fala, mas pô, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Não sou. Sou inclusive bem preguiçoso, tá? Por que que eu gosto de vender a 10 mil? Porque pra mim, 10 mil me faz chegar logo e eu não gosto de demorar. Sou meio preguiçoso. Então, não sou gênio. Não sou gênio. Não sou a pessoa mais dedicada do mundo. Não sou. Só que, quando você fala A, eu faço A. Quando você fala B, eu faço B. E se você fala, não faz isso daqui porque é uma porcaria, eu passo longe daquilo ali. Sabe? E quando eu olho para trás, né? 4 meses, mas enfim, quando eu olho para esse tempo atrás, qual é o grande diferencial? Saber ouvir o que os outros estão falando. Às vezes não é nem você só. Às vezes é alguém da mentoria, que foi o que eu tava falando antes. Cara, eu não te fiz pergunta na mentoria.
eu não tinha, talvez, maturidade pra fazer a pergunta que ia mudar a minha forma de fazer as coisas. Muitas vezes é a pergunta do outro, né? É a pergunta do outro, cara. É a pergunta do outro. Então é você saber ouvir, e aí não adianta só ouvir, né? É fazer. Porque todo mundo recebeu a mesma informação. Só que, talvez, e isso serve pra todos os ramos de mentoria, talvez a pessoa, ela ache assim, peguei isso aqui, deixa eu colocar um pouquinho da minha parte aqui pra fazer um bem bolado. Não, cara, faz o que alguém está falando antes pra depois você inventar a moda. Essa é a coisa mais poderosa. Dar certo e depois modificar, né? Eu acredito muito nisso também. Pegar o que é garantido, o que é testado e comprovado para depois elaborar. Depois você acrescenta alguma coisa na receita, né? Mas exato. Primeiro fazer o feijão com arroz bem feito, né? Isso daí fez total diferença para mim. E eu gosto muito do arroz com feijão. E, cara, hoje a gente brinca até... Ô, Vitor, uma outra coisa que eu aprendi contigo. Eu brinco na mentoria que eu falo assim, galera, aqui eu só quero lançamento fantasma, tá? Como assim que é o lançamento fantasma? Tu vende, depois tu tira de algum lugar. Mas enquanto você não vendeu o primeiro, não é para existir. Não é para existir. Por quê? Isso era uma coisa da nutrição, né? Cara, a nutricionista, ela senta, ela vai fazer uma página de vendas, ela vai gravar 85 módulos. Né? Metódicas, detalhistas, gostam. Sim, e elas gravam 200 horas aula. Mas aí elas não fazem oferta. E quando fazem, às vezes já passou, né? Que a gente fica empolgado quando a gente tem uma ideia. E eu digo assim, cara, tem que agir nessa empolgação. Eu não lembro onde que eu ouvi isso, mas eu já ouvi essa história de agir na empolgação. Elas não, na empolgação delas, elas produzem. Na hora que chega a fazer oferta, toda aquela energia foi embora. E aí ninguém compra, qual é a impressão que elas têm? Isso aqui não serve pra mim. E aí eu comecei a trazer esse modelo de faz a oferta, entrega depois, faz a oferta, entrega depois. E brinquei, falei, lançamento fantasma. Outra coisa que também mudou e que, cara, eu acredito sim que eu modelei isso de você, velho. Eu modelei isso de você, provavelmente. Tudo que eu faço, eu modelei de ti. Tudo que a gente faz aqui é nessa pegada. Primeiro a gente vende, depois a gente entrega. Primeiro a gente vende e vê que de fato tem uma demanda. E aí a gente... Primeiro é pago. Depois a gente pergunta para quem pagou o que eles querem. E aí a gente cria alguma coisa de acordo com o que quem pagou quer. E aí é difícil não agradar, né? É difícil. Porque a gente está fazendo nos termos deles, né? Sim. Então é algo que funciona muito bem. Pois é. Cara, foi tanta coisa boa e tem mais por vir, né? Agora, comentei, semana que vem vou comprar o carro. Eu não sei, essa a gente falou disso carro, a gente não falou aqui não, mas seria massa a galera saber. Vou contar então. A gente tem tempo? Cara. Claro, manda ver. O que aconteceu, pessoal? Quando eu tomei a decisão de entrar pro VDM da mentoria, ir pra mentoria, eu tinha uma outra coisa na balança, que era comprar um carro. Por quê? Por conta do Alexander, né? Que, um bebê, quando era só eu e a Isabelle... Mas na época ele ainda tava na barriga, né? Não, ele nasceu em novembro, ele já tinha 4 para 5 meses, cara. Já era uma necessidade real, Vitor. Já era uma necessidade real. Não é que eu tomei uma decisão mais simples, não. Era a decisão mais complexa possível. Porque quando é só você, ou você e a sua esposa, você pega um Uber, você vai até andando. Mano, com um bebê, não dá, cara. Não dá. É ruim, é cansativo, é estressante pra ele. Tô escutando ele daqui, ó. Eu também. Tô escutando ele daqui. Eu tô ouvindo também. É estressante. Então, eu pensei, cara, vou comprar o carro, eu ia me colocar em cilada, tá? De verdade. Por quê? Não tinha dinheiro, cara, pro carro. Eu tinha 15 mil. Que carro que eu ia comprar com 15 mil, Vitor? Um carro porcaria. Cara é bom, barato é ruim. 15 mil era um carro porcaria. Que não ia gerar a segurança que eu gostaria de gerar pro meu filho andar no carro, né? Porque vai saber, às vezes é um toquinho do motoqueiro que tá andando. Se você tá num carro porcaria, vai saber o que vai acontecer. E aí, eu decidi, ao invés de dar entrada no carro, que eu ia financiar, ia ficar com dívida, não sei o quê, falei assim, quer saber? Vou pegar esses 15 mil, pagar e complementar para entrar pro VDM e pra mentoria. Eu, conscientemente, eu deixei de comprar um carro naquele momento para entrar pros programas. E aí, o que vai acontecer agora na semana que vem? E até explico o porquê semana que vem. A gente que trabalha com plataforma, a gente tem que esperar dinheiro cair, esperar aquele tempo Leva 30 dias, né? Só pra vocês saberem, gente, a gente vende
Dependendo da plataforma que você usa, eu uso o Hotmart. Então ficam 30 dias lá para então você poder sacar. Pois é, então semana que vem eu vou comprar à vista um carro, tá? Vou falar o valor, não tem problema com isso, 60 mil reais à vista. Parece que mudou o carro então, hein? Parece que mudou. E sabe o que é mais incrível disso, Vitor? Que, cara, 60 mil. Hoje, pô, tá uma inflaçãozinha aí nos carros, né? Se fosse 2 anos atrás, pegava um carro até melhor. Mas, pô, eu ia financiar um carro com uma entrada de 10, 15 mil. Não ia ser um carro bom, cara. Agora, eu vou pegar à vista, um carro muito bom. Um carro muito bom. E, pô, quanto tempo eu vou levar pra quando eu quiser trocar esse carro? Vai ser rápido, Vai ser provavelmente. rápido. Vai ser rápido. Agora, sabe qual é o detalhe mais importante pra mim nisso? Minha empresa vai ficar, no mínimo, com o mesmo caixa que eu tô tirando agora pra ter esse presente. Não Né? é um passo maior que a perna, então. Não é. Não é. A empresa vai ficar ainda com, no mínimo, 60, e eu acho que tem mais 40 mil em caixa, que a gente já trabalha com aplicações e tal. Então, tem lucro, cara. Tem muito lucro. O negócio de mentoria, ele tem muita margem de lucro, né? É diferente de vender, sei lá, comida. Comida tem uma margem menor e tal. Então, é absurdo pensar que eu vou comprar semana que vem um carro à vista, 60 mil, e a minha empresa está perfeitamente saudável e só fica mais. E só fica mais. Cara, isso aqui pra mim é sem parar. Mas é algo que pra você já é natural, né? Do tipo, pô, caraca, Vitor, tu me ajudou muito, nossa, muito bom e tal. Mas não dá pra deixar de falar, cara. Não, Por quê? não. Olha, não é natural, não. Se você reparar na minha cara enquanto estava falando, olhando pro lado, pensando, cara, pra mim acho que nunca vou me acostumar. Porque, vou falar, cara, eu cheguei ontem nos Estados Unidos. Não tem 24 horas que eu cheguei. Aliás, acho que agora tem 24 horas. Cara, a sensação que eu tenho é que eu passei 24 horas dormindo, cara. Ontem foi um dia que meio que não existiu muito. Não sei se já passou por isso, mas... Cara, eu voltando de executiva no avião, depois de ter passado, sei lá quanto tempo, um mês fora. E, cara, sem ter que olhar pro lado direito de nada do que quanto custou. Tendo dia que eu fui... A gente estava em Vegas agora, nas últimas semanas, assim, da viagem. Cara, as coisas que estão acontecendo na minha vida, elas parecem tão oníricas. Onírica é de sonho, né? Sim. Tão de sonho que, cara, que às vezes eu não acredito. Sacou? Tipo, a gente foi encontrar um casal amigo pra ir num show do Bruno Mars. Eu não sei se você tá ligado, mas o Bruno Mars e o Anderson fizeram uma banda chamada Silk Sonic e tal, e vai acabar a banda. Então, foi tipo a última chance de ver os caras ao vivo. E, cara, foi incrível. Tipo, parece que eu fui teletransportado pros anos 70, um negócio muito louco, né? Cara, e aí a gente ia lá nessa parada, mas tinha um tempo livre, e aí do nada, a gente foi e pegou um outro show da parada lá, do Cirque du Soleil, um show dos Beatles, cara. E aí a gente emendou, tipo, uma coisa que no passado eu ia mega ter que me preparar, mega ia ter que, sei lá, poupar para aquilo ali, se eu conseguisse. Tipo, agora eu vou, e na hora eu tomei a decisão, a gente foi. Tipo, aí do nada eu tô andando na rua com a Nath, num shopping, e aí aparece um casal que eu admiro muito, cara. O Alex e a Leila Hormozzi, eu nunca tinha visto eles pessoalmente, cara. Tipo, o mundo tem tantas pessoas, cara. E a gente se cruzou na rua, ali, tipo, no shopping, sabe? E aí eu pude falar com ele, é um cara que eu admiro, é um cara que tem um modelo de negócio baseado em para onde eu tô indo agora, que é um modelo de equity, é um modelo de revenue share. E aí eu pude fazer as minhas perguntas, cara, tipo, e trocar ideia, tipo, quais as chances, né? E aí, tipo, várias vezes eu me pergunto, cara, eu tô sonhando ou tá tendo isso aí? Tá tendo isso aí. Mas eu não me acostumo, cara. Então, tipo, a gente tá em 2022, né? E aí eu sei que eu entrei nesse mercado em 2012. Então eu sei que tem 10 anos, né? A gente tem mais do que isso, mas com resultado mesmo, eu conto a partir de 2012. São 10 anos. E eu vivi cada um desses 10 anos. Eu construí em cada um desses 10 anos, mas tipo, não sei explicar, mas parece que tem uma deformação no tempo. Porque eu consigo lembrar de cada um desses 10 anos, o que eu fiz em cada um desses 10 anos, mas quando eu tô aqui agora, em 2022, se eu não pensar muito em cada um dos 10 anos, eu não vejo os 10 anos. Tipo, só aconteceu. Sim. Sacou? Óbvio que enquanto aconteceu, sempre que eu tive que pagar o preço, eu paguei. Sempre que eu tive que não dormir, eu não dormi.
Sempre que eu tive que dar um passo que eu tava com medo, eu dei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, passaram esses 10 anos e eu tenho a vida que eu nem sonhava em ter. Saiu barato. Sacou? Mas quanto que custou? Custou tudo que eu tinha. Sim. Então é muito louco isso, porque ao mesmo tempo saiu barato, mas ao mesmo tempo foi tudo. Então, só tô falando isso pra dizer que eu não me acostumei, não. Não acostumei com a transformação da minha vida e muito menos com a transformação que rola na sua vida, Cauã, e de cada mentorado meu. E eu nunca não consigo imaginar um dia que eu vou cansar de ouvir, ou que vai ficar normal, ou que eu vou me dessensibilizar pela transformação no outro. Então, eu fico muito feliz de ouvir sim e saber. Eu também não quero me acostumar a isso, não. Quero que sempre tenha essa coisinha assim um pouco do surreal, porque deixa a gente acordado, né? Tipo, pro próximo passo, sabe? Ouvi aí do Érico Ferrão, Érico aí também, a amizade que eu fiz graças ao Masters, ele me ajudar a olhar e falar assim, Cauã, eu vejo 1 milhão até o final do ano pra você. Com base em como as coisas estão acontecendo. Vendo seus números, parece ser difícil você não conseguir isso, cara. Cara, nossa, agora eu tô ouvindo isso de você, aí já, né? E é louco, e principalmente pela realidade que eu vim, né? Cara, a gente comentou um pouco disso lá na live que a gente fez junto, né? Fiz faculdade por FIES. Então, se não fosse financiamento estudantil, não tinha feito faculdade. Então, apesar de eu estar faturando lá no começo 10 mil, 12 mil por mês, cara, não era o suficiente para pensar assim, um dia vou comprar um carro bom, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para me dizer um dia, eu tinha um plano, Vitor, que agora eu tive que mudar, felizmente, que eu queria, quando eu tivesse mais ou menos uns 50 anos, eu queria ter pelo menos 250 mil para comprar um motorhome. Que massa. Aí eu acho que vai rolar antes. Pelas minhas contas? Pelas minhas contas, vai rolar antes. E é esse o nível de disparidade, sacou? Esse é o nível de disparidade. E aí, talvez vai ter alguém ouvindo a gente que tá na mesma posição que eu tava. Eu entendo a importância disso, sabe? E não sou mais genial do mundo, não sou mais acordar 5 da manhã, não é comigo. É comigo também não, cara. Cara, tô aqui hoje aí falando contigo. Então tem alguém que tá ouvindo agora que, pô, se eu conseguir, também vai conseguir. Se eu, pô, Alexander me acorda de hora em hora, cara. Às vezes o cara tá dormindo a madrugada toda. Orgânico, né? Pois é. Mano, você consegue. Você vai conseguir. Não é que, não, mas essa galera que tem isso, partiu. Sempre tem, né, esse papo, né, Vitor? Uhum. Não, mas é que tu conseguiu porque tu saiu de não sei aonde. Mas é que fulano conseguiu porque saiu de... Cara, se você acreditar nisso, você vai morrer no lugar que você tá. Total. Né? E eu não concordo com isso. Amigo, surreal, cara. Surreal mesmo. Ô, Cauã, me fala aí, onde é que a galera que curtiu sua pegada pode acompanhar você? Onde é que eles podem seguir você? Podem me seguir lá no Instagram, @CauãLamaison. E lá eu falo só para nutricionistas, tá bom? Então podem ir lá Cauã ver... com K, né? Cauã com K. E aí você vai ver eu trabalhando ali, as nutricionistas, trabalho muito feedback, muito resultado, é uma coisa que dá bastante certo por lá. Então, por favor, sejam muito bem-vindos. Massa. E, cara, pra onde você tá indo, cara? Como é que você vê o seu futuro no seu negócio nos próximos 5 anos, por exemplo? Essa é uma pergunta que antes eu considerava difícil, tá? Porque eu não tinha clareza. E foi algo que mudou sem precisar falar de faturamento. Hoje eu me sinto com muita clareza das coisas, Vitor. Sabe? Daqui 5 anos, como empresa, eu espero ter ali uma média de faturamento mensal de 5 milhões, falando de número, tá? Hoje eu consigo enxergar isso, mas falando agora de impacto, cara, eu quero que não tenha, daqui 5 anos, não tenha nutricionista cobrando R$100. Eu não quero que tenha nutricionista achando que o trabalho dela não vale. Então, se eu estiver faturando 5 milhões, é porque eu quero que, tipo assim, toda nutricionista com CRN ativo ou não no país tenha escutado pelo menos uma vez eu falando: sobe essa caramba desse seu preço. Uma vez. Se em 5 anos toda nutricionista tiver ouvido pelo menos uma vez eu falar que ela tá cobrando barato, vou estar feliz da vida, cara.
Nossa, forte isso, hein, cara? Forte. Que massa, Cauã. Eu tenho uma última pergunta pra você, antes da gente encerrar esse VDcast. Manda bala. Você acompanha o VDcast, já ouviu alguns, né? Já ouvi. Então você já tá ligado. Essa pergunta já é spoiler, já, a galera já sabe. Cauã, se você tivesse a chance de mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras desse Brasil, com 100% de abertura, que mensagem seria essa? Caraca. Olha, todo mundo vai abrir esse e-mail. E as pessoas estão em momentos diferentes. Você não precisa ver os próximos 5 anos. Você só precisa ver amanhã. Se você souber o que você vai fazer amanhã, eventualmente você vai conseguir ver 5 anos. Mas você só precisa ver amanhã. O que você vai fazer amanhã? Qual é a sua ação amanhã? Não precisa olhar 5 anos agora. Olha amanhã, faz amanhã e o dia seguinte vai ser um pouquinho mais tranquilo de você alcançar. Que massa. É aquela metáfora do farol de milha, né? Você não tem que ver 1 quilômetro para frente, né? A luz só ilumina alguns metros para frente, mas aquilo é o suficiente para você chegar onde você tem que chegar. É o suficiente. Às vezes, se você enxergar mais do que isso, até te atrapalha. Pode assustar também, né? Pode, cara, pode, porque é bizarro. Se eu virar hoje se eu virasse ano passado pro Cauã e falar assim, Cauã, ó, imagina uma empresa de 5 milhões. Pelo amor de Deus, talvez eu tivesse tomado decisões completamente erradas para não chegar lá. Sim, assusta, né? Assusta. Então é uma dádiva ver só o amanhã. Já pensou se a gente visse lá na frente? Acho que a gente ia ser muito mais cauteloso do que deveria. Que loucura, faz sentido. Uau, Cauã. Cara, quero agradecer e reconhecer você, cara, pelo seu tempo aqui, compartilhando com a minha galera do VDcast. E cada passo que você deu, cada escolha que você fez, escolher servir as Nutris, escolher ser essa voz que convida elas a cobrar mais, cobrar o quanto vale o trabalho delas. Parabéns pelo que você está construindo. Eu acredito que elas ouvindo essa sua mensagem pelo menos uma vez, cada uma delas, o mundo vai ser melhor, cara. Que legal, Vitor. Obrigado, cara. É muito importante para mim ter chego aqui e ter esse reconhecimento, né? A gente não precisa mentir. Com certeza muito importante. Obrigado por isso, cara. Feliz demais de estar aqui.